Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Como até lá tem tempo... Lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo. Como até lá tem tempo, vamos falar desse jogo de ontem. Um jogo que despertou muitas críticas pelo nível técnico, o que eu acho que foi uma opção do Corinthians, trazer o Flamengo para o terreno dele, o terreno da briga, da luta. O Flamengo é mais técnico, é mais time. Eu vi assim, pelo menos, o Corinthians trouxe o Flamengo para o terreno dele, Corinthians, e o Flamengo aceitou. Cabia o Flamengo não aceitar esse Perfeito, tipo de o Flamengo jogo, aceitou. Né? Mas só que sem De La Cruz, sem Arrascaeta, as cabeças pensantes ali no meio, a coisa fica muito mais difícil. Outra coisa é o seguinte, ontem jogou com o Luiz Araújo do lado, né, e o Bruno Henrique do outro. E somente com o Gerson, e mais Pulgar e Léo Ortiz. Tudo bem. Achei que ficou faltando mais um homem no meio-campo para congestionar, né? Não sei se vocês são de acordo com isso. E para pensar o jogo. Tem elenco para isso. Tem uma coisa, né, Conrado? Por exemplo, mesmo você não tendo uma cabeça, vamos dizer assim, tão criativa, quando você congestiona um pouco o meio e tira um pouco de espaço, para o adversário, você coloca o adversário também em dificuldade por não ter espaço. Né? E, além disso, ainda deu espaço para o cabeça pensante do adversário, né? É um erro, deixar o Garro livre. O Gerson já jogou de segundo volante várias vezes na vida, inclusive na principal fase recente do Flamengo, o Gerson era segundo volante. E aí tem vários garotos da base ali aparecendo, o Alcaraz acabou de chegar, né? Então a gente não sabe exatamente a forma física dele, mas assim, o Corinthians do outro lado, o Ramon Dias chega e ele já bota para jogar. O Flamengo não quis botar, o Tite não quis botar o Alcaraz de cara, aí beleza, não sabe exatamente se o cara aguenta 90 minutos. Mas tem vários garotos ali que já deram, inclusive, resposta no profissional. Lohan, Matheus Gonçalves, dava para ser o Gerson de segundo e ter, enfim, mais jogadores na frente. E aí você podia optar por ter mais essa bola e não ficar nesse jogo que o Corinthians queria. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo ali no Flamengo. E não é só, eu acho, tá, Rizek, inclusive, dessa questão de estar tentando as três ao mesmo tempo. Primeiro que está nas três ainda ao mesmo tempo. Segundo que o Tite já foi criticado por poupar os jogadores. Ou seja, teve vezes que ele poupou jogadores. É porque está jogando mal mesmo. Mas ele poupou raríssimas vezes. Disso, não é só botar nas três. Ele poupou na Libertadores, fase de grupos, porque priorizou a final com o Nova Iguaçu e foi criticado por isso. Porque a escolha na época parecia louca. Poupar na Libertadores para disputar uma final que estava ganha contra o Nova Iguaçu. Assim, em Campeonato Brasileiro, poupar de forma assim, o Flamengo decidir descansar jogadores, eu não me lembro. Eu me lembro contra São Paulo no Morumbi, perfeito, porque estava envolvido nos duelos com o Palmeiras pela Copa do Brasil, contra São Paulo. É tão raro que a gente lembra desse jogo. Lembra desse jogo de qual outro? Mas aí também não vai poupar todos os jogos. Não é todos os jogos. Por exemplo, o Flamengo joga com o time titular os 2 jogos contra o Amazonas na Copa do Brasil. Joga o time titular o estadual praticamente inteiro. O Arrascaeta jogou 13 dos 15 jogos do estadual, que é um torneio que o Flamengo vai ganhar se poupar jogador. Eu vejo um Flamengo que opta que as escolhas sejam feitas por ele. Ou seja, quando um jogador se machuca, não pode entrar em campo, ele sai. Mas raramente eu vejo o Flamengo fazer escolhas mesmo. Por exemplo, fazer escolhas, cara. Como o Corinthians fez no meio da semana. O Corinthians poupou o Garro, poupou o Thales Magno para o jogo de ontem. O Flamengo escalou 8 jogadores que estavam em campo contra o Bahia. É óbvio que o Flamengo estava cansado, mais do que o Corinthians no jogo. O Corinthians estava descansado, ele poupou seus principais jogadores. O Flamengo não fez a escolha, por exemplo, eu vou priorizar o Campeonato Brasileiro essa semana, eu vou guardar meus jogadores para o Brasileiro. O Flamengo tentou jogar os 2 e não conseguiu. Na minha visão, não conseguiu. Até mesmo porque o ritmo do jogo, né, contra o Bahia foi lá em cima também, quer dizer. Claro. Não tem como você entrar e ficar meia bomba. Você vai se entregar do mesmo jeito. Entendeu? Aí você, no jogo, na sequência, você vai pagar de alguma forma. Aí vem a história do banco, entendeu? Que vai ter uma influência muito grande para quem vai estar brigando lá em cima. Quem está brigando lá em cima e tem, no caso do Palmeiras, somente uma competição, André, é um ganho muito grande fisicamente. Quando você chega na reta final do campeonato. Porque você vai estar com os caras frescos e quem entra mantém o mesmo nível. O que eu estou falando sobre poupar, é claro que isso tem um peso. Isso não tem como não tirar o peso físico de todos os jogos, 3 competições. Mas o que eu estou falando é que a gente não pode falar só disso, que fica parecendo que é só isso. E não é. Foi a gente que falou do jogo de São Paulo. Não acho que é só isso. Não, sim, não acho que é só isso. Por isso que eu estou falando, é bom a gente conversar mais sobre as outras coisas. O jogo que São Paulo poupou contra o São Paulo, certo? Certo. Meio de semana, entre os jogos do Palmeiras. Poupou, foi o que o Corinthians fez, foi jogar contra o Palmeiras.
pior jogo do Flamengo aí. Talvez no ano. Talvez o pior jogo do ano do Flamengo foi quando poupou antes. Ou seja, estava descansado, poupou, foi pegar um Palmeiras fora de casa, tomou só um e jogou muito mal. Jogou muito mal. Então tem problemas maiores no Flamengo, claro, além da questão física. Falta jogo. E, assim, ontem, e mesmo além do com físico, lesões, as jogo. físicas, foi o que claro. Você viu, o Maestro falou. Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gerson, Pedro. Mas era o time do Flamengo em campo. Era muito forte aí mesmo assim. Concordamos que falta jogo. A questão é que eu acho que o time também está muito cansado. Eu olho para o Flamengo, o Gerson jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Gerson é um que pode estar, mas o Bruno Henrique não jogou tanto no ano, né? No sentido de estar cansado. O Gerson está há 35 jogos seguidos atuando pelo Flamengo. Cara, a conta chega uma hora. Eu acho que o Flamengo paga um pouco pela mudança da forma de jogar, né? O Tite ficou em dúvida se ele ia fazer um time com manutenção de posse de bola. Depois, eu lembro que durante a Copa América, naquela sequência que o time encaixou vitórias, ele tira a posse de bola. Tanto que o Flamengo, mesmo jogando com menos posse, sai com vitórias. Acho que tinha uma sequência na época, acho que era Bahia, Criciúma, eu não me lembro bem. E eu acho que o time ficou meio perdido da forma como vai se comportar. Eu acho que esse é para mim fica muito claro que essa é uma das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado, pelo modelo de jogo. Foi tentado 3, 4 formas de jogar. Com posse, com menos posse, marcando um pouquinho mais adiantado, recuou para jogar em transição, recuou para jogar em contra-ataque. Foram as escolhas que o Tite foi fazendo, se adaptando ao elenco com as faltas também, né? Ele jogou desfalcado. A gente não pode esquecer disso e eu acho que o time não se adaptou. Ele não repetiu um modelo de jogo e eu acho que isso é muito comum também, não tem como, porque se faz muitos jogos aqui no Brasil e com jogadores muito diferentes. Eu acho que os jogadores sentiram um pouco isso e nessa altura do campeonato a gente não sabe se o Flamengo é um time que joga sem posse de bola, com transição, com contra-ataque, pelas pontas, com centroavante. Depende muito do bom momento do Pedro, o tanto que ele consegue segurar o jogo para a movimentação dos meias. Aí não tem Arrascaeta, não tem De La Cruz, que, claro, são craques e fazem muita diferença. Quem substitui não consegue dar manutenção no padrão, não estou falando para jogar igual o Arrascaeta e o De La Cruz, mas não tem uma manutenção de padrão de comportamento em campo. Isso eu acho que ficou muito evidente e diz muito sobre o trabalho do Tite. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acho que faltou esse entendimento de padrão de jogo para o time durante o ano. Porque é isso, perdeu muito jogador, a janela é muito louca, aqui a gente joga muito, o calendário é muito maluco. Só que do outro lado, pegou um time que se mobilizou durante toda a semana. Eu concordo com você, o Corinthians, não faltou ao Corinthians raça, dedicação nos outros jogos. Mas a mobilização e a forma como o time se preparou para esse jogo, termina o jogo do meio de semana com o Ramon Dias e o Emiliano falando sobre uma final, uma decisão. E eu acho que o Corinthians foi para jogar uma decisão, que é como tem que jogar mesmo, né? Porque precisa alcançar vitórias, muitas vitórias aqui até as 13 últimas rodadas do Brasileiro. E o Corinthians tem feito algo que dificulta muito o estilo desse jogo do Flamengo, que é um jogo menos sem a posse de bola. Ele empurra o time para trás e sobe a marcação. E dificulta muito a saída de bola. Tem time que cai nesse estilo de jogo do Corinthians. E o Flamengo foi um que caiu, que se permitiu cair. Porque o Fluminense, por exemplo, a gente fazer uma comparação. O Corinthians começou o jogo se animando, avançando o time. O Mano fez 2 modificações e empurrou o Corinthians inteiro para trás. E o Corinthians marca muito mal no campo de defesa. E eu acho que o Flamengo não teve essa coragem de tentar empurrar o Corinthians para trás. Coragem não, acho que não é uma palavra legal. Eu acho não conseguiu, que não teve a competência. Competência para empurrar o Corinthians para trás. Cara, assim, rodando os melhores momentos de novo, assistindo ao jogo, eu ficava esperando quando é que vai começar o jogo do Flamengo. Porque o Corinthians, o que ele tem a oferecer... Esse é o jogo do Corinthians. Exato. É isso aí. É um jogo meio na marra mesmo, assim, sofrido. E o Flamengo, você ficava esperando quando é que a qualidade desses jogadores vai aflorar. O Yuri Alberto faz uma bela jogada, ele entra no lugar do Hernandes no comecinho, faz uma bela jogada, o Thales Magno livre. Aliás, tem sido... Mas essa imagem aqui você vê, ó, o Luiz Araújo está acompanhando, ele desiste da jogada. Desiste. É porque foi uma bola que o Flamengo estava no ataque, vamos ver a jogada toda por isso, porque o Flamengo estava no ataque e aí por isso que estava todo bagunçado lá atrás. O Davi Luiz falha feio e aí a bola sobra no Yuri Alberto. E aí um pênalti, quando o Corinthians falou assim, não, tá bom, agora eu vou controlar um pouco o jogo, não teve tempo, porque o venezuelano, que estreava ontem, o Fernandes, fez esse pênalti, foi uma escolha... Martínez, desculpa. Fez esse pênalti, bem marcado na minha visão, não tenho dúvida nenhuma de que o pênalti foi bem marcado, o Pedro converteu. E aí você vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo até volta, parecia que o Flamengo ia envolver o Corinthians. No comecinho da segunda etapa, o Flamengo começa a colocar assim, a cabeça para fora da água,
mas durou muito pouco tempo. Porque o Corinthians, como disse a Ana, foi cozinhando, conseguiu cozinhar de novo o Flamengo. A entrada do Romero foi muito feliz, né? Na primeira bola dele, com um lance de sorte, né? Porque era um lançamento para o Yuri Alberto, a bola desvia, cai no pé do Romero, gol. E aí, a partir daí, não tem jogo. O Corinthians decide que depois do 2-1 não vai ter jogo. Não tem jogo. Simplesmente não tem mais jogo. Fez aquilo que cabia a ele naquele momento. Picotou o jogo. Picotou o jogo. O tempo todo, né? O Yuri Alberto, que poderia ter uma tarde de glória, né? Entrando no time, bem, foi expulso nesse lance idiota, uma entrada no Wesley. E na confusão, o De La Cruz conseguiu ser o primeiro jogador do Flamengo expulso, Alcaraz. O primeiro jogador do Flamengo expulso no campeonato e o Kaká também foi expulso. Desfalques para os próximos jogos de suas equipes. E talvez, né, o Yuri Alberto iria voltar realmente para ser titular, né? Então, enfim, uma parte difícil para o Yuri Alberto, que assim, fez a grande jogada, é verdade, mas, na minha opinião, ainda mostrou as mesmas dificuldades, errou muitos lances, errava domínio, errava toque e ainda errou essa escolha aí. Não só a escolha com a bola, ele errou quando a bola estava parada, que dá uma bordoada nessa, que o Flamengo depois teve mais tempo de jogar e ficou com um jogador a mais, né? Porque por acaso não teve um empate, mas o Flamengo teve chance de atacar várias vezes. Queria a opinião do Maestro para essa imagem aqui, Maestro, porque quando o espanhol sai de campo e o Yuri Alberto tem que entrar no jogo, ele não está pronto, cara. O Luiz Roberto, que estava na transmissão da Globo, cornetou e com razão, cara. Como é que você não está pronto para entrar? E aí depois a gente está rodando o que é a história dele no jogo. Vai fazer a assistência belíssima para o Thales Magno, algumas boas jogadas e ser expulso. Mas o fato de não estar pronto, me pareceu assim, alguém que perdeu a posição, né? O espanhol jogou no meio de semana alguns minutos, jogou bem, perde a posição e o Yuri estava meio desleixado no banco. Perdeu a confiança, né, de que iria ser, vamos dizer, usado logo no início do jogo. 4 minutos também, né? Pô, mas não tem que estar pronto, gente? Tem que estar pronto para entrar no jogo. O time ficou com 10 alguns instantes porque o Roberto não estava pronto. Isso aí realmente não é normal para quem está no banco, que precisa estar já para qualquer momento, né? Mas eu acho que talvez, em função do que vinha acontecendo com ele, ele falou, eu não vou começar mesmo, quer dizer, então vou... Pô, mas é um desleixo, né? Passa uma sensação de desleixo, assim, de pouco comprometimento. De falta de profissionalismo, mais do que qualquer outra coisa. Porque 2, 3 minutos... Com um tempão botando atadura. Do jeito que está o jogo hoje, o espanhol sai de campo e ele não está pronto para entrar, cara. O Corinthians fica com 10. Depois ele entra. Falando do ataque ainda do Corinthians, né? Depois dessa... Coitado do Roberto, toda hora... ele vai ser sempre o personagem, né? Mas você não acha que ele deu essa margem? Você vai pro banco, você vai pronto, né? Agora, o Thales, né, o Rizek, é legal falar dele assim, porque todos os jogos que ele entrou, ele colaborou de alguma forma. E agora tem esse problema no ombro, ontem ele saiu sentindo o ombro de novo, deslocou o ombro há 2 rodadas, foi poupado, voltou, tem feito gols fundamentais, porque o ataque do Corinthians não funciona, a gente não sabe também como é que vai ser o espanhol, que não fez nada ainda, né? O Yuri não vive um bom momento, mas o Thales Magno jogando muito bem, muito comprometido, muito focado, muito entendendo o momento. Eu acho que foi uma boa contratação, assim, que o Corinthians teve uma boa sacada com a contratação do Thales e a forma como ele chegou também. Ele chegou leve, né? Chegou como ele... No período que ele entrou no time titular do Vasco, né, na época também, ele estava solto, estava como se ele estivesse jogando nas categorias de base. Né? Vanderlei sobe ele, não é? No Vasco. Ele tem recurso, a gente vê que ele tem recurso. Parece que ele deu uma encorpada, né? Parece que ele voltou realmente um cara muito mais forte. Maestro, você que teve problema nos 2 ombros, não foi? Eu tenho, principalmente no esquerdo, eu tenho uma subluxação que o ombro... No meu caso, é subluxação, porque ele não sai totalmente, né? Então, eu tinha um movimento que colocava ele no lugar, joguei praticamente toda a carreira. Hoje, já menos, né? Mas eu não sei se o problema dele é o mesmo que o meu, porque o dele foi numa queda. Foi. Né? Então, quer dizer... Mas eu acho que isso não... Tem uns exercícios que faz que não atrapalham. Mas a contribuição que ele deu, pelo menos até agora, no início, foi
extremamente positivo. Não lembro se foi o Conrado ou a Ana que levantou a tese do Ramon estar lançando jogador novo o tempo todo. Eu falei. Mas é necessidade, né, Conrado? É, necessidade. A pessoa que é contratada, o jogador é contratado e é titular. O André Ramalho chegou no dia que ele chegou, ele jogou. Cara, então... E bem. Ontem, mais da metade dos titulares são jogadores recém-chegados no Corinthians. Por exemplo, o Hugo vinha jogando o Matheus Donelli. Eu acho que vinha jogando até bem, mas ele, desde o primeiro jogo, colocou o Hugo, e o Hugo é titular há 14 partidas. O André Ramalho também chegou e jogou. Na semana que ele chegou, já estreou e não saiu mais do time, né? Foi contratado em julho. Uma abraçadeira de capitão. O Hugo ontem também vestiu. O Charles foi contratado em julho e está jogando como titular, né? O Thales Magno, contratado em agosto, e só não é titular quando é poupado, como foi no meio da semana. Ontem foi a estreia do venezuelano José Martínez. Segundo jogo. Segundo jogo dele, né? Segundo jogo dele. Jogou na Copa do Brasil. Mas também já chegou jogando. E o Hernandes foi o primeiro jogo dele como titular. Ele tinha entrado no meio da semana contra o Juventude e no Campeonato Brasileiro fez o primeiro jogo dele. E como titular foi o primeiro. Então, assim, tá chegando e jogando com o Ramon Dias. Eu acho que é isso que o Maestro falou, né? Necessidade, né? E assim, ele confia, jogadores de confiança. São caras que eles estão indicando, estão trazendo ele e o filho, né, o Emiliano, e eles estão colocando para jogar porque acham que tem que dar essa chacoalhada ali. Aí por isso que quando eu comentei sobre isso, que de repente o Flamengo, no jogo de ontem, estava precisando de um meia. De repente era para o Alcaraz começar, mesmo chegando. Não ia estar passando na frente de ninguém, é porque estava precisando. Necessidade, né? Precisando de um meia, porque o Léo Ortiz jogou bem de volante, e aí o Tite foi até criticado quando às vezes ele não jogou. Jogou, isso é um fato. Ele tem muita qualidade, né, o Léo Ortiz. Mas uma coisa é ele ser um volante e ter as outras pessoas para jogar. Outra coisa é ter o Pulgar, mais ele, mais zagueiro. Fica pesado para um time como o Flamengo, pelo investimento que tem. Na minha opinião, dá para ficar mais leve. Eu acho que, assim, o Léo Ortiz tinha que ser titular e na zaga. Ontem, o no gol... lugar de quem? Era ele, ontem, por exemplo, no lugar do Davi Luiz. Que assim, o Davi Luiz tem uma carreira brilhante, gente, mas tem uma hora que chega. Hoje o Léo Ortiz é bem superior ao Davi Luiz, na minha opinião. Hoje, tá? Hoje. E ele falha feio no gol. Não só ali que ele deixa o Yuri Alberto cruzar, né? Eu acho que demora a chegar, que ele muitas vezes faz isso. Às vezes ele é pouco displicente, parece que ele é pouco autossuficiente. Eu vou chegar, uma hora eu vou fechar nesse cara aí. E aí deu muito espaço, o Yuri Alberto foi, cruzou, mas antes ele falha, e falha feio. A bola passa, uma bola que estava no pé dele, ele erra e por isso que a bola sobra lá no Yuri Alberto. Enfim, e o Léo Ortiz é um cara que estava convocado para a Seleção Brasileira outro dia. Foi lá no Bragantino, brigou, comprou um cara de altíssimo nível. Então, assim, eu acho que ele pode jogar de primeiro volante? Pode, mas ele e Pulgar, eu acho que fica pesado. Fica faltando qualidade para esse time jogar. Então, na minha opinião, seria ele na zaga com o Fabrício Bruno. Tudo bem, o Léo Pereira também vem muito bem, podem brigar por essa vaga. Mas ali, de primeiro volante, se for ele, no lugar do Pulgar. Agora, ele junto com o Pulgar... Bom, ontem dava para jogar o Gerson de segundo, ou o Alan, eu sei que vem entrando mal, mas é um cara mais leve, e botava o Lohan para jogar no lugar do que o Arrascaeta jogou. Ele já entrou assim, já foi bem. Enfim, eu acho que dava para acreditar mais na molecada, ou se ele quisesse fazer como fez do outro lado o Ramon Dias, o Alcaraz já começado de titular. Eu acho que o time ficou pesado, ficou difícil para sair dessa pressão que a Ana trouxe muito bem, que o Corinthians gosta de fazer. O Flamengo usa pouco a garotada, né? Não sei se a garotada não está à altura da exigência do time principal, mas é um fato que o Flamengo usa pouco a garotada. Mas a resposta que eles deram, em alguns momentos, não foi suficiente para que o Tite pudesse apostar diretamente neles, né? Quer dizer, o Lohan começou muito bem, começou a cair. O Vitor Hugo, a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que isso é a questão do treinador. Eu estou com o Conrado também. Acho que ontem ele poderia ter puxado o Gerson, né, ali para o meio e ter colocado um dos dois. Porque quando você vai jogar contra um time como o Corinthians, né, que quando está sem a bola se defende todo ali atrás, você precisa circular essa bola e ter um cara para dar um passezinho. E ontem não tinha. E até para jogar no contra-ataque, né? Mas se você tem um jogador com essa qualidade no meio campo, se você recupera a bola no campo de defesa e você tem um cara com qualidade, você pega aquela linha de defesa alta do Corinthians desprevenida, né? E isso, infelizmente, não quer dizer, é muito difícil porque a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador, não se acompanha mais. Quer dizer, aí você vai falar uma coisa dessa e ele sabe o que aconteceu aqui? Entendeu? A gente fica meio sem
E poder fazer uma avaliação melhor. Mas acho que a ideia poderia ter sido diferente daquela que foi. Porque se você for olhar, você teve ontem Varela, você teve Fabrício, você teve Davi, né, e Ayrton. Essa praticamente foi uma zaga que jogou muitas vezes como titular. Sim. Né? Você tem Gerson, Pulgar e Léo Ortiz, né? Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, caramba. Timaço. O Conrado estava falando Esse é um time que tinha que jogar um pouco melhor. O Conrado estava falando e foi passando um déjà vu aqui na minha cabeça, lembrando do Tite na seleção brasileira, quantos e quantos jogos com a seleção presa com 2 volantes, e todo mundo falava, mas tem horas que não precisa, você vai jogar contra a Venezuela, vai. Vou dar um exemplo sem personalizar. Hoje já dá de cabeça, sem personalizar, né? Sem personalizar o momento. Mas existiam jogos do Brasil que estava claramente que o Brasil precisava soltar um pouco mais o meio-campo e ele não abria mão dos 2 volantes. Mas, por exemplo, quando você chega em 2022, né? Durante a Copa do Mundo, a mentalidade, a ideia já era diferente. Sim. Ele jogava com um time, quer dizer, muito mais ofensivo do que em algumas situações que a gente viu durante todo aquele período. Agora, o Corinthians também, em termos de qualidade, pode não ser time, pode não, seguramente não é time para brigar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, nunca foi. Mas também não é elenco e investimento para estar no Z4 o campeonato inteiro. Aquele número que você trouxe sexta-feira, aquela conta de 172 milhões, né? O Corinthians contratou nessa temporada 19 jogadores, gastando 172 milhões de reais só em reforços nessa temporada. E o que ele entregou? Em todo o campeonato, 5 vitórias até o momento. E em todo o ano, 6 vitórias contra times da Série A, porque derrotou o Bragantino na Sul-Americana. Então, assim, pode não ser um time, nunca foi para brigar por G4, longe disso. Mas também não é elenco para passar o campeonato inteiro. 15 das 25 rodadas no Z4, não é. Peraí, mas agora você tem... Quantos jogadores chegaram? 9 agora, né? Na última tacada, 6. É outro time. Talvez se tivesse esse time montado agora, lá no início, teria tido, vamos dizer, um rendimento completamente diferente. Eu acho que foi a questão da necessidade, né? Estou com um problema aqui, traz esse. Estou com um problema aqui, traz aquele. Encontrou um Thales Magno. Entendeu? Vai encontrando assim durante a competição, é difícil. Na verdade, o ideal é que você tenha, desde o início, vamos dizer, um elenco praticamente fechado, e que pontualmente você vai lá e vai buscando jogadores para você corrigir ou ajustar um pouco mais o time. E que tem um jogador muito talentoso, porque você conseguir se destacar num time que está o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, mostra como o Garro é bom de bola. E aí fica o enigma. O Conrado estava destacando, eu concordo com o Conrado, o Léo Ortiz no meio campo, o time fica pesado. O mínimo que você espera, então, já que você tem esse peso todo de marcação no meio campo, é que você marque o Garro. E nem isso aconteceu ontem. Mas mesmo assim, às vezes a gente pensa nisso, ter 2 primeiros volantes, Pulgar e Léo Ortiz, só que até para marcar, isso dificulta, porque eles não são tão de mobilidade, eles são mais de se posicionar. O Pulgar é um cara que funciona muito bem de primeiro volante ali, de ficar ali na frente. Depois a gente vai falar do Fluminense, o Bernal, que estreou também, gosta de fazer isso. Então, você fica com 2, eles não têm essa facilidade para ir caçar o Garro quando vai de um lado, vai do outro. Então, até isso dificulta. E tudo que o adversário quer é que ele saia dessa posição para ir à caça do... Mas, assim, realmente verdade, é muito bom o Garro, é muito bom, cara. Quem deveria pegar o Garro nessa situação seria um terceiro homem de meio campo, para você não desguarnecer exatamente a frente da zaga, para não deixar expostos os zagueiros, né? Normalmente se faz isso, né? Mas, André, antigamente você ia jogar contra um time, sei lá, jogar contra o Fluminense, nos anos 70, tem o Rivelino. A primeira coisa que se pensava aqui é o seguinte: vamos tentar minimizar, né, se é que é possível, vamos dizer, as ações de um cara como o Rivelino, né? Ou, sei lá, um cara como o Roberto. Mas o cara que jogava numa posição que ele tinha capacidade de desestabilizar tudo isso, né? O Zenon, né, era outro, camisa 10. Quer dizer, os camisas 10 daquela época. E ontem eu vi que parece que não houve uma preocupação com esse cara. Sim. Que era um cara que organiza, é um cara que tem um chute, é um cara que tem um passe, um cara que distribui bem as jogadas. É a luz do Corinthians, é o ponto de luz do Corinthians. O único, talvez, ponto de luz, assim, de criação do Corinthians. É o Hugo atrás e ele do meio para frente. É isso. É o que tem
salvado. O Hugo você não marca, você apenas tenta superar, e o Garro você marca. E nem isso o Flamengo fez ontem. Que, na verdade, o Flamengo tem time para fazer o Garro ficar correndo atrás de seus jogadores e cansar ele de tanto marcar. O Flamengo tem time e deveria jogar para isso. É claro, gente, a gente tem que falar dos desfalques. Muita gente importante fora, isso é importante, mas assim, o Flamengo jogou abaixo, jogou muito abaixo. E aí o Corinthians, né, aproveitou e foi bem, como a gente está mostrando aí na raça no nosso telão. Por isso que assim, a Ana destacou a mobilização do Corinthians. De fato, foi uma mobilização muito forte, né? Do clube, da torcida. Mas eu tenho visto o time muito mobilizado, a torcida muito mobilizada. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos ontem. Ok. A diferença crucial para mim no jogo de ontem é que o adversário não jogou nada. Claro. O Flamengo não jogou nada ontem em Itaquera. O Corinthians foi para jogar no 100%. Mas isso que a Ana está falando faz diferença, né, Maestro? Assim, botar na cabeça, quando você vai jogar um mata-mata, uma final, é outra cabeça. E o Ramon Dias deu várias entrevistas sobre isso. Vamos jogar a nossa final. A nossa final é quando é domingo. Isso, psicologicamente, não é questão da raça, da vontade dentro de campo. Isso aí o jogador tem que entregar sempre, né? Todo mundo está esperando isso sempre. Mas esse foco, né, desse jogo, acho que o cara vai até, durante a semana, vai dormindo, pensando no que ele vai marcar no fim de semana. Isso aí até porque não tem alternativa, né, amigo? Não tem alternativa pro Corinthians. Eu tô vendo que ele jogar assim quase todo jogo em casa, cara. Contra o Vitória, assim. Contra o Juventude. Não jogou assim. Contra o Juventude, achava que ia resolver porque tava com 2 jogadores a mais e não resolveu. Mas o Juventude jogou muita bola. Por isso. O Flamengo não conseguiu jogar bola ontem. Foi muito incompetente o empate com o Bragantino também pelo Brasileiro, o Corinthians não conseguiu. Eu acho que, assim, eu falo dessa questão da mobilização porque eu acho que foi um recado até para os próprios jogadores. Parem de errar. As oportunidades têm que acontecer. Não dá para entrar com o pé mole na dividida, não dá para chegar cara a cara com o goleiro, finalizar com o pé ruim. O Corinthians perdeu inúmeras oportunidades. Pedir falta quando dá para finalizar, como o Pedro Raul fez, né? Querer pedir uma falta. Desistiu da jogada, entendeu? Eu acho que isso foi um recado até para os próprios jogadores, porque eu acho, Rizek, a questão da confiança, já ouvi isso de vários jogadores, o Maestro está aqui também, que a confiança, cara, você vai adquirindo também no passo certo. Exatamente, não é balela, não é... E a sensação que eu tinha, mesmo o Corinthians aguerrido, bravo, lutando e tal... é que os jogadores não tinham entendido onde que estava acontecendo. O Corinthians está na zona de rebaixamento há 15 rodadas. E o jogo contra o Juventude foi um jogo, assim, que beirou o desespero. E parecia exatamente que os jogadores que estavam em campo não estavam entendendo o que estava acontecendo com aquele time. E o jogo contra o Fluminense a mesma coisa. Então, acho que essa questão da mobilização foi um chacoalhão mesmo, né? Porque tem aquele chacoalhão interno, no tete-a-tete do treinador com o jogador. Tem uma hora que ele não vai na imprensa e vai falar assim, ô, jogadores, vocês têm que se dedicar mais, têm que ser mais focados. O recado também é esse, gente, é uma final domingo. Ou vocês se comportem como um time que vai disputar uma final, ou então o Corinthians perde o jogo de ontem, a conta do rebaixamento era outra. E o Corinthians está num momento que as vitórias, elas são quase que insuficientes, porque tá todo mundo da parte da frente está vencendo também. Bota a classificação pra gente. A vitória não tira o time do Z4. Empatou muito, o time que mais empata no campeonato. Sim. A situação, você imagina nesse cálculo da Ana, se não tivesse vencido o jogo, né? Tivesse perdido, por exemplo, ele estaria com 22 pontos, a 5 do Fluminense, um time inferior ao Fluminense e um jogo a mais. O Grêmio está com 27, tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. 2. O Juventude está com 28, com um jogo a menos. O Criciúma também tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense, que está com 29, tem 2 jogos a menos. Então vejam que a montanha ainda é muito alta para escalar. O Corinthians tem como alento que Criciúma e Juventude estão rateando, né, nesse momento do campeonato. Né? São times que estão rateando, que estão trazendo uma sequência ruim. Né? Mas eu não vejo o Corinthians, por exemplo, superando o Fluminense, com o nível de atuação que o Fluminense está tendo nesse momento do Campeonato Brasileiro. O retorno muito do difícil. Fluminense é o melhor do retorno. Grêmio voltou a jogar em casa. Então, assim, a montanha ainda é muito alta. Eu concordo com vocês da mobilização. Eu só acho que, além da mobilização do Corinthians, ontem ele pegou um adversário que não jogou nada. Claro. Nada. E aí... Ontem o Mansur estava indignado no troca de passes. Ele queria falar mais disso até que dos jogos, estava indignado com as cenas. Depois que o Corinthians faz 2-1, não tem futebol. A gente, inclusive, vai medir o tempo de não jogo ontem e é assustador, porque foram quase 20 minutos de jogo parado. 20 minutos sem jogo. O cronômetro rodando. E 20 minutos sem jogo.
20 minutos de um não futebol. O Mansur achava o quê? Que o Corinthians vencendo entregar a bola para o Flamengo. Ô, Flamengo, vem aqui me atacar. Não, mas assim, não é bonito, né? Assim, não, mas é estratégia. Não é bonito, né? Não, mas não ter jogo de por você né, não vai entregar a bola é uma coisa. Outra coisa é o juiz, de fato, não ter jogo. A bola não está rolando. Ó, o Corinthians fez o segundo gol aos 15 minutos do segundo tempo, tá? E dali até os 60 minutos, que foram 15 minutos de acréscimo, por 20 minutos, o jogo ficou parado, cara. Por causa de confusão, de jogador se jogar, de reclamação. É muita coisa, cara. 20 minutos de cronômetro parado, cara. Brasileiro. Quer dizer, o cronômetro andando. O jogo é que estava parado por 20 minutos. É o nosso futebol. Cara, a gente transmite aqui a Bundesliga, né? E eu comentei, por exemplo, agora Bayer Leverkusen e RB Leipzig no último fim de semana. O Leverkusen atual campeão, com a sequência aí de invencibilidade. Foi campeão invicto ano passado, estava invicto de novo esse ano. E aí o Leipzig, que é um time que tem o dinheiro também da Red Bull, que está sempre chegando ali na frente, enfim, virou 3-2. Mas o jogo acontece, cara. É gostoso de acompanhar até o final. É assim... O jogo acontece. Essa é claro frase. Que hoje o corintiano, o torcedor do Corinthians, fala, é assim, mas só que daqui a pouco vai ser o Corinthians precisando e vai ser outro time fazendo. Contra o Juventude foi assim. Perde todo mundo. Contra o Juventude o nosso produto fica ruim de assistir, cara. Fica ruim de assistir. Você vê lá a Premier League também. Cara, se até o final a bola rola, time ataca daqui, time ataca de lá. É claro que quando você está ganhando, você vai demorar a bater um lateral. Ninguém está pedindo um monte de santo. Não é isso. O negócio é o exagero. A gente passou na da linha, da malandragem. De Gandula esvaziando a bola ontem na Neoquímica Arena. Olha isso aí é... Esvaziando a bola, cara. É absurdo. E é o que eu estou falando, aí daqui a pouco, quando precisar, o Corinthians que vai sofrer contra isso. E aí, no final das contas, você vai lá fazer a matemática, aqui eu ganhei, aqui eu perdi, aqui eu ganhei, aqui eu perdi. No final, perdeu todo mundo. Ninguém ganhou, perdeu todo mundo. O Corinthians é o quarto time que mais faz falta no campeonato. Pediu o levantamento dos dados do espião estatístico, o Corinthians é o time quarto que mais faz falta, né? O primeiro é o Botafogo, o Inter e depois o Palmeiras. O Corinthians é o quarto que mais faz falta. Eu acho que nem foi o caso de ontem, porque o time resolveu não jogar mesmo. A estratégia foi essa. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que é comportamental do jogador brasileiro, passa pela educação também. A nossa educação esportiva ela é muito nessa linha e isso não é específico do jogo de ontem, isso acontece em vários jogos. Tem time que gosta de jogar com esse jogo mais, a gente fala mastigado, mas entre outras coisas, é um jogo que não deixa o adversário jogar mesmo, né? E aí você traz a torcida junto, fica todo mundo no mesmo ritmo e mais uma vez, isso é uma marca infeliz do futebol brasileiro. E assim, os dois times, o time que está perdendo geralmente tem culpa também, por exemplo, essa confusão. Claro. O Flamengo também tem culpa, não pensou nele mesmo. E aí perdeu o tempo. E assim, acabou que no final foram 13 de acréscimo, 15. O jogo foi até 60. Ele anunciou 15. 13 minutos, mas durante os acréscimos a comissão técnica do Corinthians ficou reclamando, levou cartão e o jogo foi até 60. O Flamengo teve chance ali no final de empatar. Então, será que foi bom também? Porque será que se joga normal e tem só 3 de acréscimo, não era melhor? Que você está mais inteiro para se defender? Claro que não foi bom para o Corinthians. Então, pois é. Então... Porque você ficou prorrogando o sofrimento. Por isso que eu estou falando, só foi ruim para todo mundo, para quem assiste, para o produto, se alguém compra lá o pacote lá da Globo, lá internacional, para ver lá fora. Pô, que jogo chato, hein? Eu não vou ver esse negócio de novo. Eu não vou renovar, porque isso aqui não dá audiência. É ruim para todo mundo, cara. É ruim para todo mundo. A gente, de novo, está exagerando. Eu não tô... Sempre tem um em casa. Esse aí nunca chutou uma bala, nunca... Gente, não é isso. É só você ver os campeonatos lá fora. Lá também tem malandragem. Mas não precisa chutar bola. Cera. Você é consumidor. Você está falando como consumidor do produto. Não, mas tem cera. Lá fora também tem. Lá fora bola são eles chutam bola. Lá na Copa do Mundo eles chutam bola. Na Champions League eles chutam bola. Lá também tem malandro. Só que aqui a gente passou do ponto da malandragem. É todo mundo malandro. São 22 malandros em campo, todas as comissões são malandros, até o juiz é malandro, que ele apita para ele aqui, que o juiz também tem culpa. Enfim, tá ruim para todo mundo. Sabe como a FIFA fez para acabar com isso? Tentou fazer isso, uma forma para acabar com isso, foram os acréscimos dos Jogos Olímpicos. Porque a análise interna, depois eu fui apurar, né, com a comunidade da FIFA, porque eles se incomodaram muito com o estilo de jogo da seleção brasileira feminina, do mata-mata, né? Não aquela seleção horrorosa da primeira fase. Porque o Brasil entendeu que ele ia competir de outras formas. Então, o Brasil... A Lorena parava o jogo toda hora, as jogadoras de linha paravam o jogo toda hora. E aí, internamente, a avaliação foi: o Brasil faz um jogo de desacelerar o jogo, de parar o jogo toda hora. Então, a FIFA, quando ela dá os 13, 18, 16 minutos de acréscimo, é muito para
tentar eliminar esse problema. Tanto que na final, na véspera da final, a técnica dos Estados Unidos dá uma entrevista e ela fala exatamente sobre o Brasil. Ela fala assim, ó, a gente tem que entender que o Brasil é um time que é uma seleção que para o jogo toda hora. A arbitragem tem que estar muito consciente disso. O que aconteceu? Na primeira que o Brasil parou o jogo, na primeira, ela já puxou e falou, ó, daqui pra frente é cartão. E aí ela estagnou o jogo do Brasil, o Brasil não conseguiu mastigar mais o jogo. E aí realmente foi um jogo mais jogado, o jogo que o Brasil jogou mais em questão de volume do que nas outras partidas em que o Brasil parou mesmo o jogo. E isso, se isso acontece no Brasil, aqui no futebol masculino, primeiro, a gente não tem tempo para ficar colocando 16, 18 minutos de acréscimo toda hora. Mas, assim, é uma alternativa que os árbitros têm. E os árbitros também caem nessa história de ficar parando o jogo, né? Eles também vão para tudo dar falta, tudo eles vão para conversar. Eu acho que isso também é uma soma de personagens que colaboram de forma negativa para o espetáculo. Quem se programou ontem? O jogo começa às 4 horas, 6 da tarde eu tô livre para fazer qualquer outra coisa. Não conseguiu. O André, tem que ficar um pouquinho mais em frente da televisão. Só mais um detalhe da origem, né, que se deu toda a confusão. O Hélio recebeu uma entrada daquelas que, por isso que ele ficou... Mas não tem a necessidade dele lá, porque já tem o árbitro para fazer... Exatamente. Qual era a necessidade? E ele não pensou no momento que poderia jogar aquela parte final do jogo com um jogador a mais. Não, por isso que o Conrado tem razão. O Flamengo não foi vítima, ele foi cúmplice. Ele não tem nada que levantar. Ele e os outros que vieram junto com ele ali em volta. Não tem nada, entendeu? Porque já tinha o árbitro. Porque uma entrada daquela ali, em qualquer situação, ia dar expulsão. O Flamengo caiu na onda do Corinthians. E o Alcaraz, burramente... leva um cartão vermelho claro que foi uma entrada no dia dura. da E sua de novo, estreia. né? Tem gente que fala, mas ninguém tem sangue de barata. Amigo, mas é por isso que ele é profissional, joga no Flamengo, tem um salário altíssimo, para ele também Olha ser a entrada inteligente. que ele dá. Dessa forma, ter um mental forte. Não precisa. O juiz veio, ó, o juiz deu vermelho. Pronto, pra que você quer brigar com o cara? Não te machucou, foi duro, mas pronto. Aí, todo mundo do Flamengo, ó. E aí, soco pra lá, soco pra cá. E aí... Prejudicando o próprio Flamengo. Isso. O Corinthians jogou a isca, o Flamengo mordeu. E agora a gente vai ouvir os dois senadores. O Tite ali, coitado, tentando Depois tirar desse os marmanjos, não consegue. Depois desse puro suco de futebol brasileiro. Os ataques de macheza, né? Que é uma característica muito comum do nosso futebol. Ele teria uma sequência, provavelmente, né? O Yuri Alberto, né? E aí o juiz vai ter que ir pro VAR para analisar as imagens da confusão. Aí ele vai dar cartão pro Kaká, pro Alcaraz. Tudo isso levando nosso precioso tempo de domingo para ficar assistindo aos marmanjos se estapearem no gramado da Neoquímica Arena. Vamos ouvir agora o que o Ramon e o Tite falaram depois do jogo. Hablemos tácticamente, no individualmente, de cada uno de los jugadores. Creo que en el fútbol lo más importante, cuando vos ganás, como tu equipo juega tácticamente, cómo presiona, cómo te ataca, cómo atacamos. Y eso fue fundamental para este triunfo. Creo que el equipo jugó muy bien tácticamente y realmente fue un merecido el triunfo nuestro. Y la importancia de ganar en casa es un juego importante, más ainda continuamos la briga y contentos. No, sabíamos que a gente iba a ser una guerra hoy, falamos la semana pasada y dio todo cierto, mas es simplemente un juego. Mas fuimos superiores en todos lados. En todos lados, eso tiene que ser claro. Entonces la parte anímica era solo virar un poquito, tener un poquito más de capricho, un poquito más de suerte que la bola entre y ahora parece que el trabajo es fantástico y no es así. Porque venimos de una secuencia de ser superiores a todos los chimis que están brigándola encima. Porque Corinthians tiene elenco para brigarle encima.